Tentei fazer para vocês outro checklist, que aquele eu tinha pegado aquele dia rapidinho, de acordo com as diretrizes, mas eu tentei fazer um que talvez visualmente fique melhor, né? E aí vocês fazem o teste, ver se funcionou, se faltou alguma coisa, se não. Os dados da escola, normal mesmo. Aqui eu vou colocar o valor que eu tenho lá no meu FGD disponível, entendeu? Aí eu tenho isso aqui, só para ir fazendo. Coloquei por eixo. Aí o eixo pedagógico, então eu vou lá e pego meu eixo pedagógico e vou começar a colocar minhas observações. Vou colocando aqui quanto que ele colocou. Se ele tiver feito vários eixos, aí não tem problema não, a gente vai pôr igual. Um eixo estava 1000, um eixo estava 10, mais 1000, outro estava 10, e assim você vai colocando para você ter o eixo aqui. O que ele pôs de cada eixo para você saber e para a planilha ir mostrando que ainda falta planejar, para você saber se você passou por tudo, né? E aí eu tentei por perguntas, talvez fique mais fácil. Ele escolheu o objetivo associado adequado, ou seja, projetos pedagógicos, aí o próprio objetivo associado, projeto pedagógico, e vai explicando, né? Sim, ok. Se não, não. Aí aqui na frente tem os campos de observação, né? Não. Utilizou, por exemplo, o eixo de, sei lá, de manutenção, né? Do jeito que você quer observar aqui. Eu até coloquei tudo para escrever de azul, que às vezes você entender que as suas observações das ressalvas. Fez apenas um eixo, né? Eu coloquei uma vez só? Sim, não. Ah, não fez. Fez vários eixos pedagógicos. Então, eu vou ter que pedir para unificar os eixos, entendeu? Descreveu o nome dos projetos? Sim. Colocou os projetos que ele quer? Não. Se não, então eu vou colocar que eu vou sugerir descrever os nomes dos projetos conforme planejamento pedagógico da escola. Pra eu lembrar, entendeu? Aí ele já vai colocando aqui pra mim. Ó, tá vendo? Deixei aqui na frente. Então, esse eixo, ele tem ressalva. Um eixo que não foi aprovado. Então, eu coloquei para eu saber onde é que tem os eixos que não foram aprovados. Manutenção aqui. Vou botar o valor lá que ele colocou para manutenção. Coloquei lá o tanto que ele provisionou. Aí, escolheu o objeto associado. Aqui nem deve ter capital, né? Isso é coisa mais rara, não vai ter capital aqui, não. Escolheu o objetivo associado adequado? Ah, sim. Fez apenas um eixo? Sim, eu falei, ou não fez. Então, se ele não fez, eu também tenho que pedir para unificar os eixos. Atendeu as descrições? Aí, para me responder sim ou não, aí eu repeti as descrições aqui embaixo, igual a gente já estava fazendo. Que aí você vai marcando aí o que ele já fez, o que ele não fez, o que ele não fez, não, o que ele descreveu, o que ele não descreveu. Se tiver alguma observação a fazer do que faltou, do que você quer perguntar para ele, ou, o material do expediente não estava aqui, identifiquei no eixo incorreto, estava nos projetos pedagógicos, por exemplo, né? Tô vendo mais ou menos igual aquele que a gente olhou. Então, vou colocando aqui, né? Estava aqui, estava, não estava. E aí, como já tem observação, já tem um não, eu sei que esse eixo vai estar com ressalvas. Próximo eixo. Mesma coisa, não pergunta. Escolheu o objetivo associado adequado? Sim. Fez apenas um eixo? Sim. Se eu colocar não, eu ponho qual que é a observação e qual que é a ressalva que eu tenho que fazer. Reservou apenas capital? Sim. Vamos supor, colocou só capital, porque aqui a gente já viu que é só capital. Descreveu os itens pretendidos? Ah, não. Fez de forma genérica, por exemplo. Genérica, pronto. Reservou o valor da sirene, né? Que a gente colocou que a gente vai observar se ele cita essa sirene ou não. Os itens condizem aí com o valor, né? Mais ou menos planejado, né? Claro que você não vai saber exatamente, mas você passa o olho e você vê, não, tem 90 mil e tá comprando essas coisas aqui, é mais ou menos isso mesmo, né? Por aí. Não, tem 90 mil, colocou 3, 4 itenzinhos só. Então a gente vai questionar se sim ou se não, entendeu? Então só um exemplo aqui. Então bora lá. Aí a mesma coisa, o eixo, intervenção e manutenção predial. Então nós vamos colocar, vamos ver o que a gente identifica que ele fez, para a gente responder se sim, se não. Fez apenas um eixo, sim. Escolheu o objetivo, não. Ele foi lá e colocou errado, manutenção. Então eu tenho um campo de observação. Colocou manutenção. Eu saber que ele colocou errado. Então também vou fazer ressalva. E assim, você vai observando tudo que você achar que ele colocou lá de descrição, você coloca. Aí, não colocou limpeza d'água. Então, não descreveu. Verificar o motivo.
Se ele esqueceu, se ele não esqueceu, nós vamos perguntar para ele. Posso acrescentar, né? Se ele colocar outras coisas, eu vou acrescentar quantas linhas eu precisar. Mas essas daqui, no mínimo, tem que ter. Mas pode acontecer, por exemplo, sei lá, reparos em áreas de revestimentos, por exemplo. Ele não coloca, não. Aí você pode perguntar para ele pode falar que a escola é nova. Perguntar se não precisa. Reservar ao menos um percentual, pois pode haver dilatação do piso e soltar, por exemplo, enfim. A gente vai explicando para ele porque é interessante ele planejar esse valor. Aí o apoio ocupacional, a mesma coisa. Aí eu coloquei aquelas perguntinhas sobre o Minas acolher, se sim ou se não. No final, a ata, apresentou a ata, marco aqui o ok. Qual a data da ata que ele fez a reunião? Aí eu vou colocar a data. Qual foi a minha análise? Estava aprovado ou estava com ressalvo? Eu estava com ressalvo, por quê? Sei lá, impugnei a despesa X, ou você pode colocar não citou corretamente o eixo, os valores, enfim, tudo que você tem para colocar aqui. Então, depois vocês façam o teste e ver se assim ficou melhor, tá bom? Copiar e colar. Talvez, por exemplo, eu colocaria faria uma planilha só, por exemplo, eu, analista, uma planilha para cada escola, que em cada aba eu aprovaria o PAF dela. Em vez de fazer uma planilha para o PAF de merenda, eu faria uma planilha para a escola. E aí aqui eu fico livre, que aí é a sua planilha. Você pode acrescentar o que você quiser, você pode acrescentar observações embaixo, pode fazer outra caixa aqui de diálogo, enfim, do jeito que você quiser. É para o seu controle, entendeu? E aí tem a da alimentação seguindo essa mesma linha, que é mais simplesinho, né? É os eixos que tem que ter em cada descrição. Então a pergunta também se, né, selecionou os eixos corretos. A descrição é de acordo com, né, pra gente ver lá se ele não descreveu nenhuma barbaridade. Lembrando que no caso da merenda, ela não precisa ser muito detalhada. Copiar de novo aqui hortifrutis, granjeiros, legumes, não precisa. Pode colocar gêneros alimentícios no mercado comum. Ou gêneros alimentícios no mercado comum para atender os cardápios XYZ, tá? Não precisa escrever isso tudo que tá aqui de novo, não. Agricultura familiar da mesma forma. Gêneros alimentícios no ramo da agricultura familiar. Não precisa de solicitar grandes coisas, não, tá? O percentual é no mínimo 30%, pode ser mais, mas o mínimo é 30%. Então tem escola que você calcula aí 31%, questão de arredondamento, questão de planejamento, enfim. Mas ela tem que fazer no mínimo 30%, tá? Tem escola que já gosta de colocar mais, porque aí se ela não conseguir dentro do ano os 30%, ela chega mais perto, porque às vezes acontece alguma coisa, algum fornecedor desiste, enfim. Mas aí é isso. Aí no final da agricultura da alimentação, mesma coisa que a ata, né? Colocar meu parecer quanto à ata e acrescentei aqui se incluiu ou não os cardápios, sim ou não, tá? Acho que assim talvez ficou visualmente melhor, tá bom? Eu vou até colocar assim, ó, alimentação estadual, porque quando vier o federal, você faz uma aba do PAF federal. Aí, como você vai aprovar todos os PAFs da sua escola, igual eu tô te falando, eu faria uma planilha, por exemplo, PAFs 2026 e escola estadual fulana de tal. Aí eu tenho todos os PAFs dela que eu aprovei, manutenção, alimentação federal, aí vai ter PAF de alimento parlamentar, PAF complementar, outras coisas que vierem aí, tá? Então, fique aí para vocês testarem e ver se funcionou, se tem alguma sugestão a fazer, vocês vão trocando ideias entre vocês, tá?